que vai falar um pouco sobre esse cenário, se é bom, se é ruim, o que a gente pode esperar, é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Bem-vindo, ministro, ao nosso Bastidores CNN. A gente tem aí 15 minutos, tá? Eu conto com a sua objetividade, ministro, para a gente poder fazer outras perguntas e girar com os nossos analistas também. Bom, eu queria entender primeiro, ministro, do ponto de vista do governo, né? Se vocês estão entusiasmados com essa possibilidade de união e como é que isso impacta o Brasil quando a gente fala sobre incentivar a aviação regional. Não atrapalharia esse plano, né? Essa meta, inclusive do governo, né? De incentivar a nossa aviação regional, a união dessas duas grandes empresas? Olha, Tainá, primeiro boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da CNN. Uma alegria poder conversar com vocês na tarde de hoje. A gente tem trabalhado desde o primeiro momento com as companhias aéreas do Brasil, fazendo esse diálogo, mas, sobretudo, buscando o fortalecimento do setor. O setor enfrentou muita dificuldade por conta da pandemia, não só o Brasil, mas todas as companhias aéreas do mundo, e fez com que, desde o primeiro momento que nós assumíssemos o Ministério, a gente tem trabalhado ao lado do presidente Lula para que a gente possa fortalecer a aviação no país. A primeira medida que foi tomada foi para que a gente pudesse buscar uma agenda de crédito para o setor. E o governo federal, através do BNDES, nós vamos viabilizar 4 bilhões de reais para as companhias aéreas poderem se creditarem e fazer com que possam voltar a reinvestir na compra de novos aviões, requalificar aviões existentes para a gente avançar no fortalecimento da malha aérea do Brasil. Quando o presidente assumiu o governo em janeiro de 2023, nós tivemos no ano de 2022 o equivalente a 97 milhões de passageiros. Em 24 meses, nos 2 anos do seu primeiro governo, nós ingressamos na aviação brasileira mais de 20 milhões de passageiros. Ou seja, em 2 anos, 23 e 24, foram mais de 20 milhões de brasileiros viajando pelo país. Isso fortalece o turismo de negócios, fortalece o turismo de lazer e movimenta a economia em todas as regiões do Brasil. Até porque a cada 4 turistas que chegam em uma cidade é um emprego que é gerado. Então, os dados são muito positivos, tanto é que só na aviação internacional, no turismo internacional, nós tivemos um crescimento em 17%. Então, a gente vê muita expectativa para que nestes próximos 2 anos a gente tenha um crescimento em mais de 8% na aviação do país. Para isso, a gente precisa cuidar das companhias aéreas. Esse processo de fusão ele está ocorrendo no mundo. Muitas companhias aéreas estão se juntando para poder dar melhor governança nas operações, para ter mais capacidade de compra de aeronaves, poder fazer compras com maior valor agregado, e isso tudo vai reduzindo o custo das companhias para que a gente possa ter o fortalecimento da aviação e a busca de passagens mais baratas no país. Era aí que eu queria... Esse processo, Tainá, ele ainda está em gestação, ele a partir de agora ele vai passar pelo CAD. Eu já convidei os 2 presidentes das companhias aéreas para a próxima semana e a gente vai fazer uma reunião de trabalho para entender qual é o planejamento efetivo dessas companhias aéreas. Tá, eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre essa reunião, mas vamos puxar o fio da meada da sua última frase aí, quando o senhor fala sobre consumidores. Eu queria chegar justamente nesse ponto, porque, bom, num primeiro momento, até como consumidora também, a gente imagina que a concorrência vai diminuir.
Como assegurar que não haverá uma subida de preços? Ou como negociar com essas empresas, o governo, ou enfim, não sei como isso se daria, mas é possível chegar em termos com essas empresas em que elas assegurem que não haverá um repasse de valores aos consumidores, ou seja, que as passagens não vão encarecer com essa fusão? Olha, a gente pensa que não, porque na medida que essas companhias aéreas elas estarão mais sustentáveis do ponto de vista econômico, menos endividadas, pagando menos juros e com mais capacidade de investimentos, automaticamente a gente tende a ter uma redução do custo da passagem. E, além disso, a gente tem o papel institucional da própria ANAC e do próprio CADE. A gente não vai permitir que um processo de fusão possa acarretar aumento do custo de passagens no país. Você sabe, Tainá, que houve um aumento de passagens no mundo, mas no ano de 2023 e 2024, nós tivemos uma redução no valor global das passagens no Brasil. O que é que a gente tem trabalhado? Para que o brasileiro e a brasileira ele possa começar a comprar passagens com mais antecedências, como ocorre hoje na Europa e nos Estados Unidos. Muitas vezes o povo brasileiro, em alguns casos não tem como não comprar, terminam comprando passagem de última hora. E a gente tem defendido que aquele brasileiro que vai viajar, ele comece a comprar passagens com mais planejamento. Isso significa dizer que com isso a gente vai ter a oportunidade de comprar passagens com tarifas mais baixas. No ano de 2024, nós tivemos uma redução no valor global das passagens em 5%, e um dado importante é que 50,8% das passagens vendidas no Brasil, elas foram vendidas abaixo de R$ 500. Então, é um dado que nós apresentamos hoje pela manhã, são dados da ANAC, são dados públicos oficiais, mas o grande fato determinado e o nosso desafio é continuar fortalecendo a aviação brasileira, não só preservando as companhias aéreas do Brasil, que é fundamental que elas possam superar esse momento desafiador, como também eu tenho trabalhado fortemente ao lado do ministro Celso Sabino, do presidente Lula, e o próprio presidente Lula tem ajudado muito nisso, é para que a gente possa trazer mais companhias aéreas internacionais começando a voar pelo Brasil. A gente ampliou o diálogo com a Ibéria, com a Europa, com a Delta Airlines, com outras empresas como a Webjet, entre outras. A gente está tendo a aviação da África começando a vir para o Brasil, a gente está trabalhando o mercado da Arábia Saudita, a TAP, que é uma companhia aérea portuguesa, está ampliando o número de voos para o Brasil, e tudo isso vai significar desenvolvimento para a economia brasileira e, sobretudo, geração de emprego e renda no país. Ministro, a gente tem 2 minutos. Eu preciso também te perguntar sobre uma outra obra super importante para o país. Queria saber como é que estão as negociações para o início do projeto do túnel entre Santos e Guarujá. É uma obra esperada há décadas e parece, ministro, estar havendo uma disputa política pela paternidade do projeto. É uma PPP federal ou estadual? Olha, é uma concessão conjunta que nós faremos depois de um amplo diálogo que eu tive a oportunidade de construir com o ministro Rui Costa da Casa Civil, com o governador Tarcísio de São Paulo, com o presidente Lula. Chegamos a um entendimento, é uma obra de R$ 6 bilhões, a maior obra do PAC, um túnel estratégico para o desenvolvimento do Porto de Santos, que representa 30% da nossa corrente de exportação e importação do país. A gente vai encaminhar ao Tribunal de Contas esse processo até o final do mês de janeiro. Eu já marquei uma reunião com o presidente Vital do Rego, do TCU, para nós apresentarmos esse projeto, e nós estamos trabalhando para agora, no segundo semestre,
a gente poder fazer o processo licitatório, que será conduzido aqui pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mas naturalmente numa construção e no amplo diálogo com o governador Tarcísio. Eu digo sempre que são muitas vezes as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergências como a gente está precisando nesse momento para fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva e possa gerar oportunidades de trabalho cada vez mais para o povo brasileiro. Ministro, obrigada. Volte quando tiver novidades para a gente falar um pouquinho também sobre política, sempre bom. Obrigada por hora pela disponibilidade do tempo da conversa. Até uma próxima. Ainá, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e pela audiência da CNN. Obrigado. Obrigada, ministro.